A live, né, de hoje é uma continuidade de uma playlist que já tem lá no canal no YouTube sobre a linguagem do universo. O universo ele conversa com a gente o tempo todo e ele utiliza de várias formas diferentes para essa comunicação. E lá tem, né, essa playlist mostrando algumas das formas e tem várias outras, né? E hoje a gente vai falar sobre a linguagem do universo utilizando os nossos corpos físicos, coisas que acontecem, né, na nossa vida, aqui nos nossos corpos físicos, que é uma forma do universo, da espiritualidade se comunicar e mostrar aquilo que a gente precisa olhar, aquilo que a gente precisa mexer na gente, ou mostra até coisas, né, que estão fazendo contra a gente, enfim, é uma forma... tudo tem um porquê, né? Nada acontece sem motivo nesse universo, nesse mundo. E até mesmo aquilo que acontece nos nossos corpos também são formas de comunicação, são formas de mostrar que tem algo aí pegando. Enfim, eu até gosto de usar uma frase assim, que tudo tem um porquê. Tudo que acontece nos nossos corpos tem um porquê. Então, tipo, desde o dedinho mindinho lá do pé até os fios da cabeça, de cabelo aqui, tudo isso tem alguma comunicação, tem alguma coisa acontecendo em relação a isso que a gente pode observar. E quando a gente passa a observar, facilita muito a nossa vida, tá? Resuminho, bem resuminho mesmo, quem sou eu. Tem mais conteúdo sobre a minha vida lá no canal do YouTube. Eu abri mediunidade depois que eu abri essa mediunidade a partir ali do final de 2020, 2021 e tal. Aí a espiritualidade começou a conversar comigo, veio com muita força, foi várias coisas, na verdade, que foi rolando, né? Mas o que veio com mais força foi a clarividência e a clareaudiência. Teve outras esqueci o nome. Mas ali, outras coisas dentro da mediunidade que foi acontecendo também. Mas de cara, foi esses que foram mais fortes ali, a clarividência e a clareaudiência. Olá, boa noite, todo mundo que está chegando, podem ficar à vontade, tá? Já estou entrando aqui no tema. E aí, a partir do momento que eles começaram a falar, eu comecei a ouvir o mundo espiritual, eles começaram a passar algumas mensagens. Começou a mandar muitas informações, começou a conversar comigo o tempo todo. Aí eles me falaram que eu ia passar por algumas situações, mas essas situações iam servir... Aí esqueci de trazer minha água e já tô com a garganta esquisita. Iam servir para o futuro, porque ia chegar um momento em que todas as pessoas iam abrir mediunidade em algum grau, iam passar por desafios, e essas coisas que iam acontecendo comigo ia servir de auxílio para as outras pessoas. Inclusive a live de hoje, né? Porque a linguagem do universo, eu meio que fui aprendendo na tora, no dia a dia ali, como é que funcionava essa linguagem. E aí agora vem trazendo para vocês aqui como que funciona tudo isso. Tem mais conteúdos lá no canal, no YouTube. Tem o link aqui na bio do TikTok para quem quiser ver depois. Tem outras playlists lá, tem outras informações. Tem lá uma playlist falando só sobre o processo de despertar espiritual para mim, como que foi. E é muito bom, assim, quem puder assistir, né? Porque muitas pessoas vão, de alguma forma, passar por isso. Estão passando agora, né? Conforme a gente vai ativando as 12 hélices de DNA, a gente vai ativando essa mediunidade dentro de nós, essa conexão com o mundo superior e já ter, assim, conseguir ter alguma base ali para estudar isso ajuda muito, né? Principalmente na prática, alguém que tenha vivido meio que na prática aquilo, tenha sido passado por aquelas coisas, ajuda muito. E, de certa forma, eu fui um ratinho de laboratório no começo disso tudo. Foi bem loucura, assim. E claro que a espiritualidade ia me falando, ia me explicando o que ia acontecendo. Então, a clareaudiência ajudou muito. Nem todo mundo vai abrir clareaudiência também, né? Vai abrir algum tipo de mediunidade, mas pode ser que não abra clareaudiência. E aí, para as pessoas que não tiverem, né, não souberem muito bem o que está acontecendo e não conseguir ouvir a espiritualidade de forma clara,
esses conteúdos acredito que podem ajudar. Boa noite para todo mundo que está chegando, fiquem todo mundo à vontade. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tanto sobre os assuntos que a gente vai conversar hoje, como também outros assuntos que vocês queiram perguntar aí. Só não sobre tiragem de cartas, tá, gente? Eu não faço tiragens, eu não consigo adivinhar o futuro, então só isso que eu não consigo ajudar vocês. Mas se não for tiragem de cartas, as outras coisas na parte da espiritualidade a gente vai perguntando aqui, né? E aquilo que eu consegui responder, a gente passa a resposta. Aquilo que eu não consegui, a espiritualidade quiser falar alguma coisa, porque tudo que vem aqui é canalizado, eu vou passando para vocês, tá? Se eles quiserem repassando. Então vamos lá. A gente vai conversar sobre a linguagem do universo utilizando o corpo físico. Tudo que acontece com a gente tem um porquê, né? Nada por acaso. Então, toda coisinha que acontece, desde o dedinho do pé até o topo ali da cabeça, até o cabelo, né? Os fios do cabelo tem um motivo. E a gente vai conversar sobre isso. Nesse momento, assim, tem pessoas que estão passando por alguns desafios que muitas vezes elas vão pensar que é algum complexo, algum tipo de manifestação de doenças. Mas, em grande, assim, claro que tem que buscar ajuda médica, tá, gente? Não é assim, isso, pronto, não vou fazer nada, não. Mas, na maioria das vezes, nesse momento, quem está passando por essas situações é por conta da abertura, da ativação das 12 hélices de DNA, das modificações que estão ocorrendo no corpo, a própria questão da ressonância do planeta, né, que o nosso planeta ele vai modificando, né, ele está também passando pela transição, assim como a gente, então ele vai ter dias que ele vai estar com uma energia, outro dia em outro tal, e o nosso corpo sente, não tem como, a gente vai sentir de alguma forma. Então, muitas vezes, já começando, acho que já entrando nessa questão da linguagem do universo, coisas que a gente está sentindo agora podem fazer parte dos processos para a abertura de mediunidade ou ativação das 12 hélices de DNA ou equilíbrio ali do corpo físico diante do que está rolando agora no planeta, tá? Então, para começar, tem isso. E assim, doença, agora falando de doença mesmo. Nenhuma doença é do nada, sabe? Nenhuma doença vem do nada. Tudo que brota ali na gente, tudo que aparece na gente de alguma forma, tem um porquê daquilo estar ali e essas doenças, esses problemas estão tentando nos mostrar alguma coisa, tá? Ou até para nos encaminhar, nos auxiliar, encaminhar para fazer algumas mudanças nas nossas vidas, tá bom? Então, assim, para esse processo, né, de mediunidade que está sendo aberto agora, tem muita gente que está abrindo a mediunidade na parte que eles chamam de médium esponja, ou então médium... Ai, gente, fugiu a palavra. Eu vou começar com os meus esquecimentos aqui. Empata, lembrei. A mediunidade empata. Essas pessoas, com uma maior facilidade, elas vão acabar puxando energia de outras pessoas se elas não souberem proteger seus campos. Só que elas puxam e às vezes elas não sabem que estão puxando, elas não notam o que está acontecendo com elas. E aí a gente vai já ir trazendo algumas formas aqui que o universo mostra nos nossos corpos físicos o que está rolando. Então, para quem está, de alguma forma, sentindo, puxando de outras pessoas, comece a observar o seu corpo. Por exemplo, você está bem, né? Você não tem nada ali e tal. Aí você entra no ambiente e de repente parece que começa a vir um desarranjo intestinal, desse jeito mesmo, sabe? Ou uma ânsia, né? Do nada. Você chegou no lugar e do nada já começa a vir essas coisas. Aí do nada vem uma ânsia, do nada você começa a ter uma dor de barriga ali, esquisita. Aí parece que já tá faltando fôlego, parece que já tá caindo, dando queda de pressão. Então, se você passa isso naquele momento ali, e aí você já consegue correr para o banheiro, às vezes vômito também, tá? Você corre para o banheiro e tudo isso sai ali, né? Você vai, coloca isso para fora de alguma forma. Passou isso, botou para fora, passou o sintoma, assim, passou, você se sente bem novamente, claro que se você não voltar para o ambiente onde você estava antes, né? Quer dizer que você conseguiu transmutar aquela energia, tá? A questão de transmutar energia é muito comum nos gatos, os gatos fazem isso com muita facilidade,
Cachorro também puxa energia, tem outros animais também que puxam energias do ambiente, mas não conseguem transmutar. Agora, nós, seres humanos, a gente tem essa vantagem, nós somos muito parecidos com os gatos nesse ponto, porque assim como os gatos, a gente consegue transmutar essa energia, mas a gente precisa notar o que é, né? Então, por exemplo, o gato, se ele fica, uma das formas dele demonstrar, né, que ele puxou alguma energia densa, ele pode, ou ele fica um longo período de tempo dormindo, depois de entrar em contato com uma pessoa, um ambiente, alguma coisa densa, ou então ele dá uma espécie de gorfada, né, onde só sai uma espuma branca, sabe? Só às vezes um pouquinho de água, uma espuma branca. Uma vez só ele fez isso, parou. Ele já volta ao normal, ele já transmutou essa energia. Aí a forma do corpo mostrar que essa energia foi transmutada é com essa gorfada, assim, esse vômito esbranquiçado. Nós, seres humanos, é muito parecido. A gente também é assim. Então, a gente vai transmutar essa energia e a forma do nosso corpo demonstrar que isso está sendo liberado para fora vai ser, assim, ou com desarranjo intestinal, ou com vômito, né? Alguma sensação, assim, às vezes dá dor de cabeça também, tá? Mas na hora de transmutar, na hora de botar isso para fora, tem que sair de alguma forma, né? E a dor de cabeça, ela só mostra que está com problema, ela não sai de alguma forma, a não ser que seja pelo vômito ou pela urina também, é outra forma de sair, né? Então, vômito, dor de barriga mesmo ali, ou pela urina sai essa energia densa, tá? E outra forma de auxiliar também para reequilibrar a gente quando passa por esse processo ali, precisa transmutar essas energias, é a gente beber água, que a água ela é uma energia, ela carrega energia de uma forma natural, né? Ela auxilia ali nessa parte energética e auxilia para poder o nosso corpo voltar ao equilíbrio, tá? Então, para observação nesse momento, diante, né, dessa abertura de mediunidade, que a gente pode vir a puxar, né, puxar coisas e tal, observar como que a gente reage, como que o nosso corpo reage em relação a isso. A gente começa a ter nessas questões que foram faladas aqui, é o seu corpo que está transmutando aquilo. Vamos lá, dar continuidade. Outra coisa que é muito comum, a questão do bocejo. Até então, gente, eu só estou passando aqui mais para observação. Ainda não entrei para valer na linguagem do universo, não. Agora, com exemplos, eu vou mostrar a linguagem do universo. Mas isso aqui é para observação de coisas que acontecem com a gente. Não deixa de ser linguagem do universo também, né? Mas ainda não é o foco principal. Estou tentando separar aqui para facilitar o entendimento. O bocejo, a gente ficar bocejando, ela tem... às vezes as pessoas falam que é só quando a gente entra num lugar pesado que começa a bocejar. Não, pode ser também diferente. Tipo, ele é uma forma de mostrar o equilíbrio do nosso corpo, né? Então, por exemplo, se você tá com uma energia sua mesmo, um pouco mais densa, né? Você tá, às vezes tá um pouco mais triste, ou tá com alguma densidade energética em você, na sua vida, aí você entra num local que a energia naquele local é alta, seja, sei lá, um templo, um local onde tem crianças, que as crianças elas têm essa energia muito para cima, né? Ou onde tem animais, ou um local de oração que tem uma energia mais alta, e você entra naquele local e já começa a bocejar, quer dizer que o seu campo ele está se equilibrando com o campo daquele local, tá? Então, se você estava com uma energia mais baixa, você se equilibra com aquela energia mais alta daquele local e vai, né, ficando ali a linho, e uma forma do corpo mostrar isso é com o bocejo, tá bom? O mesmo vale o contrário, tipo, você tá com uma energia boa, alta, aí você chega no local e do nada você começa a bocejar, você pode sim estar puxando a energia de outra pessoa que esteja naquele local ou daquele local em si. E observa, já teve situações que eu notei, tipo, eu entrei no ambiente, comecei a bocejar do nada, né, bocejando e tal, e parece até que você tá quebrante, né, que o povo fala. Aí eu comecei a notar que outra pessoa que estava naquele mesmo ambiente também começou a bocejar. Aí eu fiquei assim, gente, ou é essa pessoa que está equilibrando a minha energia, né, tá transmutando ali, e acontece, né, a gente pode equilibrar as energias das outras pessoas, ou é ela que está equilibrando a minha, ou é eu que estou equilibrando a dela, mas tá rolando uma parada aqui entre a gente, porque nós duas ali tava bocejando naquele ambiente. Então não tem como dizer que, sabe, eu não sei que ela... Não, mas ela já estava no ambiente, então não tem jeito de falar que
né? Que foi algo que chegou no mesmo tempo que eu. E era algo do ambiente. Não, não era. Era algo entre. Uma troca energética entre a gente, na verdade. Vamos lá. Então, assim, observar isso, tá? Como que você reagiu, aí você consegue botar essa questão para fora, é uma vez só. Se você continua passando mal, então já não é isso, já não é transmutar de energia. Aí pode ser sim que você está passando mal por algum problema físico. Mas se for só uma vez, pode sim ser isso que está acontecendo com você, sabe? Você está transmutando a energia do ambiente ou daquela pessoa, ou enfim. Outra coisa que acontece muito são os processos de catarses. Quando a gente precisa verificar alguma questão bem interna na gente, de alguma forma a gente entra em contato com essa questão, então vai rolar alguma situação aí na sua vida. Vou usar um exemplo meu para facilitar. E aí você coloca isso para fora, ou com vômito, ou com choro, né? Choro também é uma forma, tá, de transmutar a energia, gente. Do nada, você tá bem, mas do nada você começa a chorar e você não entende de onde vem aquele choro, isso também é uma forma de transmutar a energia, também tá dentro dessas características aqui passadas. Então, uma situação que aconteceu comigo. Eu estava num processo de limpeza de coisas internas bem antigas na minha vida, e no meio desse processo eu acabei tendo um sonho que me levou a um registro acástico bem complicado de uma vida passada aí, onde eu era muito jovem, deveria ter uns 13, 12 anos, não sei, só sei que eu casei com uma pessoa muito mais velha do que eu tive acesso a isso, né, esses registros, e eu sofria violência na mão dessa pessoa, então era olha só, uma criança de 12 anos casando com um velho de 60, 70, sei lá quantos anos que essa pessoa era. Mas eu lembro em detalhes como que eu era, como que essa pessoa era, enfim, todo o contexto ali eu lembro, foi um registro, eu entrei em contato com isso. E aí, quando eu acordei disso, eu já acordei muito mal, sabe? Eu já comecei logo cedo, fiquei ruim o dia todo, comecei a passar mal, muita dor de cabeça, enxaqueca, aí eu disparei a chorar, não parava mais de chorar, enfim. Então eu fui processando o que tinha acontecido, e era uma forma de passar por uma catarse aquilo ali, né? Para fazer uma limpeza. Tem vídeo lá no canal falando sobre isso. Eu vou ver se eu consigo achar qual vídeo que é, se eu conseguir, eu salvo na descrição desse daqui quando ele for lá para o YouTube, tá? Quando eu salvar lá, que depois eu salvo ele lá. Aí, se eu conseguir achar qual vídeo que é, eu coloco na descrição. Mas tem um vídeo onde eu falo sobre isso, o que aconteceu comigo. Então, foi uma questão de violência. Eu passei por essa situação. Foi uma limpeza, né, assim, espiritual que rolou ali. E a forma do meu organismo botar isso para fora, assim, só no final do dia, já era umas 18 horas da noite, mais ou menos, foi vômito. Eu vomitei muito, mas eu consegui colocar tudo isso para fora, né? E depois que eu coloquei tudo isso para fora, aí as situações que me travavam nesse contexto, porque eu já vinha de várias gerações com sempre sofrendo violência, sabe? Abusos sexuais, enfim. Então, isso vindo comigo de várias gerações. Então, parte dos processos para a limpeza disso foi ter passado por essa catarse. E já auxiliou, eu já comecei a ver com novos olhos algumas situações da minha vida. E nesse momento vai ser meio que comum. Muitas pessoas vão passar por esse tipo de catarse. Então, uma das formas de colocar isso para fora é desse jeito, tá? É uma das formas do organismo colocar isso para fora. E agora, a gente entrando mais na questão da linguagem do universo. Antes de entrar na linguagem do universo, tem uma pessoa, eu não sei se vocês conhecem, tal, mas ela é muito assim, ela manda pra caramba sobre isso. É a Cristina Cairo. Ela tem alguns livros falando sobre a linguagem do corpo humano, assim, como que o corpo demonstra situações pra gente. Boa noite para todo mundo que tá chegando, tá? Boa noite para vocês, fiquem à vontade, pode fazer perguntas se vocês quiserem. Eu vou dando continuidade aqui, tá bom? Então, ela
A Cristina Cairo, ela é uma siriana, ela já teve algumas reportagens, não, assim, ela já participou de alguns podcasts onde ela fala sobre isso, sobre a vida dela, então ela sabe que ela é uma siriana, ela estudou muito, ela tem muito conhecimento voltado para o Egito, então todos esses conhecimentos sobre a linguagem do corpo humano ali, né, como que o corpo humano demonstra situações para a gente, vem desses conhecimentos que ela obteve no Egito, enfim, pesquisando. Então, ela é um meio que a espiritualidade me trouxe para poder entender muita coisa. Então, como que eles falavam? Para entender o que está acontecendo na sua vida, sempre quando aparecer alguma doença, alguma dor, alguma coisa estranha no corpo, você coloca na internet o problema e na frente o nome Cristina Cairo. Vai vir ali uma comunicação para você, vai ser uma forma de norte, uma forma de mostrar o que está errado. Eu acho que usando exemplo fica mais fácil. Então vamos lá. Vamos usar os dedinhos para começar, né? Os dedos dos pés. Os pés, eles estão relacionados a questões que têm a ver com a nossa infância, infantilidade, alguma coisa assim. Então, olha só a observação que eu já tive. Eu tô andando tal, aí eu pensei alguma coisa negativa de alguém ou de algo, mas assim, de uma forma bem infantilizada, sabe? Assim, uma forma que não tem muita coerência. Aí o que acontece? Eu pego e bato meu dedinho na quina de alguma coisa. Isso eu descobri na tora, né? Fazendo as situações. Aí quando eu fui buscar o conhecimento, né? Pesquisando, Cristina Cairo, aí lá explica, né? Que a questão do dedinho, do pé, está relacionado à família, está relacionado a coisas onde eu tive um comportamento infantil, tive um pensamento. Aí na hora eu saquei, putz, aí eu pensei tal coisa e olha só o que aconteceu. E podem observar, vocês também provavelmente vocês podem notar isso. Você tá lá, né? Aí você pensa alguma coisa negativa de alguém, alguma coisa assim, tipo, sei lá, essa pessoa sacaneou comigo, ela podia, sei lá, tropeçar em algum lugar, tal. Aí pega, você mesmo bate o dedo ali do pé em algum lugar, se machuca. É uma forma do universo te mostrar ali que você está tendo pensamentos infantis, que não é a forma correta de pensar sobre a situação. E eu vou falar alguns aqui, só para vocês terem uma ideia, mas aí faz dessa forma, pesquisa, porque a gente não vai lembrar tudo, eu não lembro tudo, né? Pesquisa, né, o problema que você está sofrendo e o nome Cristina Cairo que vai facilitar. Então, coisas relacionadas ao dedinho, tanto o dedinho aqui da mão também, tá? Dedinho, ele tem a ver com a família, questões relacionadas à família. Aí tem outro detalhe, tá? Tudo que acontece do lado direito do nosso corpo tem a ver com alguém da parte feminina, e tudo que acontece do lado esquerdo tem a ver com alguém do lado parte masculina, problema masculino, tá? Então, o dedinho tem a ver com família, o dedo, o próximo é o anelar, né? Está relacionado à questão relacionamento amoroso, né? O dedo, o maior de todos, aqui da mão, ele está relacionado a questões tanto como raiva, também relacionado à sexualidade. Tá? Então, algum problema nesse dedo pode ser uma dessas situações. Aí tem que observar que lado que está na mão, né? Se é do lado direito, pode ser alguma questão relacionada a alguma mulher, do lado esquerdo, relacionada a algum homem. O dedo indicador tem a ver com julgamentos seus, tá? Você julgando alguém, julgando alguma coisa. Então, algum problema nesse dedo tem a ver com esses julgamentos. O que mais? E o dedão, ele está relacionado à família também, mas de um lado mais intelectual, né? Alguma questão intelectual ali para se resolver relacionada à família. Vou usar exemplo para facilitar. Há um tempo atrás, eu tinha um problema sério com o meu dedo anelar da mão esquerda, tá? Então, era um problema que já tinha um bom tempo que eu estava tentando tratar e não conseguia resolver, o problema voltava, enfim. Era tipo, dava fungo. A unha, assim, relacionada à unha, tá?
toda vez que a gente tiver algum problema nas unhas, quer dizer que a gente está se sentindo sufocado, enfim, de alguma forma por alguém, tá? Então, se for da mão esquerda, né, pode ser, é um relacionamento com homem, se for na mão direita é com mulher. Mas toda vez que a gente se sentir sufocado, invadido, pode vir problemas ali relacionados à unha, tá? Então, eu tava com essa unha tendo problema com fungo e não resolvia, não sarava. Aí eu comecei a observar que nos meus relacionamentos anteriores, com homens, né? Eu sou hétero, então com homens, eu acabava deixando com que essas pessoas me sufocassem de alguma forma, me sentia presa, né, invadida de alguma forma. A partir do momento que eu consegui bloquear isso desses relacionamentos, eu consegui resolver o problema da minha unha. E ela está crescendo sem fungo nenhum mais. Acho que não vai dar para ver. Mas ela não tem mais nada. Isso aqui era uma coisa que me estressava muito. A minha unha ficava horrível, toda branca. Por quê? Porque eu estava me sentindo invadida, eu estava deixando com que coisas, assim, pessoas me invadissem do sexo masculino, né, relacionamentos, me invadissem de alguma forma. Então eu deixava que essas pessoas entrassem mesmo, né, dentro do meu campo de alguma forma. E isso era um problemão para mim. A partir do momento que eu consegui resolver isso dentro de mim e não deixei mais com que essas pessoas tivessem esse tipo de acesso à minha pessoa, aí acabou, né? E essa foi a forma do universo de mostrar como que acaba. E pode ser qualquer relacionamento, assim, mas no caso do dedo, indicador sempre vai ser, indicador não, o anelar sempre vai ser relacionamento amoroso, tá? Mas pode ser qualquer homem, nem sempre vai ser o homem com quem você está casada, né? Ou casado, enfim. Mas algum homem que de alguma forma te sufoca ou quer ter um relacionamento com você, enfim. Aí a partir do momento que você corta, você consegue quebrar isso, aí o problema na unha se resolve. Vamos lá, vamos ver se tem mais algum exemplo. Outra questão. Pele. A pele dizem que é o maior órgão do nosso corpo, né? Do corpo humano. Então, se a gente tá... E ela é um órgão de proteção, né? Então, se tá tendo problemas na pele, também está relacionado a se sentir invadida. Então, ou invadido, né? Então, de alguma forma, alergia, né? Alguma doença de pele está se sentindo invadido. Aí é bom observar de que lado que tá, né? Se é do lado direito, do lado esquerdo, se é ambos os lados. Então, quer dizer que homens e mulheres estão te invadindo, né? Você está se sentindo invadido pelo meio onde você está, pelo local, tá? Então, também. E também é outra situação que eu notei na minha vida. Então, eu tive um relacionamento, na época que eu estava casada nesse relacionamento, eu tinha dermatite atópica, né? Se espalhava pelo corpo. Só que aí foi chegando uma situação que eu vi que não queria mais aquilo. Eu estava, né, diante de outros cenários, tá, gente? Não foi diretamente a pele que me mostrou isso, não. Demorou para mim notar isso, para falar a verdade. Mas diante de outras coisas que aconteceram, eu resolvi findar, né, terminar aquele relacionamento, sair, fui viver minha vida. E aí o problema da pele resolveu. Nunca mais eu tive alergia, nunca mais eu tive dermatite. Então, tem isso também. A gente pode notar isso também, sabe? Então, o corpo mostra pra gente que tem algo errado. Ele sempre vai mostrar de alguma forma. Problemas nos olhos. Sempre quando a pessoa passa a ter algum problema nos olhos, seja catarata, seja alguma dificuldade para enxergar, é alguma situação na vida dela que ela está fugindo de olhar, tá? Então, pare e observa. Você tá bem, tal. Aí, do nada, começa a dar algum problema. Para e pensa, poxa, o que está acontecendo na minha vida que eu não tô querendo olhar? Oxa, a vela ali deu uma vibrada. Que é assim, eu sempre coloco uma vela aqui de ancoramento, tá? Para servir, para ancorar aquelas energias na hora que a gente está conversando. E a comunicação do universo com vela, que também tá lá nessa playlist sobre a linguagem do universo, explica isso, sabe? E ela se movimenta, ela faz algumas coisas ali e para demonstrar, confirmar alguma situação. E agora ela deu uma vibrada bem na hora que eu falei sobre a questão dos olhos. Então tá. Gente, eu vou deixar essa playlist sobre a comunicação do universo
também na descrição aqui desse vídeo, quando eu salvar lá no YouTube, tá? Vocês conseguem assistir lá também os outros vídeos. Vou deixar a playlist, vou ver se tem como deixar a playlist completa, tá? Se eu não conseguir, eu deixo um, mas aí vai estar dentro da playlist lá, consegue ver os outros. Então tá. Você tem alguma coisa na sua vida que você tá fugindo de olhar. Tá tendo problema nos olhos? O que você não tá querendo olhar na sua vida? Começa a observar, começa a parar, né? Ver ali se está tendo muita alergia, conjuntivite, alguma coisa, alguma inflamação. Quando é inflamação, aí é um pouquinho diferente. Inflamação normalmente está direcionada a questões de raiva. Então, uma inflamação nos olhos, por exemplo, né? O que você está vendo na sua vida, né? Aqueles tem sol, né? Que fala. É uma forma de ver isso, né? O que você está vendo aí na sua vida, ao seu redor, que está te dando raiva, que está te incomodando, que está fazendo seus olhos ficar desse jeito. Então, observa, né? O que você pode mudar em você para poder não ficar sentindo mais assim. Porque tudo que acontece à nossa volta só vai nos fazer mal se a gente deixar, né? Se a gente se incomodar com isso. Se for um problema pra gente. Agora, se você conseguir mudar o contexto das coisas que está acontecendo com você, isso não vai te causar mal, né? As reações que as outras pessoas têm em relação com a gente é coisas delas, sabe? É a forma delas ver o mundo. E o que elas fazem, aí é problema delas, sabe? Você não pode, tipo assim, vamos usar exemplo, né? Fulano vive me julgando, vive me falando mal de mim e tal, porque, gente, boa noite para todo mundo, e não é sobre tiragem de cartas, tá? E nem sobre adivinhação, gente. A live é sobre linguagem do universo utilizando o nosso corpo físico, para a gente observar questões nos nossos corpos, tá bom? Então, vamos lá. O que tá... Agora eu perdi o que eu tava falando. O que eu tava falando, gente? Fugiu. Fugiu totalmente. Tá, agora eu volto. Vamos esperar que agora eu volto. Vamos entrar em outras coisas para poder não perder tempo. Tá, então, dermatite, problemas assim... lembrei sobre julgamento. Se tem alguma pessoa te julgando, existe um julgamento ali, a pessoa fala alguma coisa do seu comportamento, das coisas que você faz... Isso quer dizer algum incômodo que essa pessoa tem, né? Então, até vou usar isso de exemplo. Aconteceu ontem para hoje. Tem uma pessoa aí no Instagram que postou a história da Enya, né? Ela é uma cantora muito conhecida, a voz dela é linda, maravilhosa. E ela resolveu viver a vida dela sozinha num castelo, só ela e os animais dela. Eu acho que é gato, só ela e os gatos dela. E aí alguém postou sobre isso, aí já algumas pessoas, algumas não, acho que foi só uma mesmo que eu vi esse julgamento. As outras, enfim, falaram, não, é a vida dela, ela faz o que ela quiser, né? Se ela tá feliz assim, ok. E teve uma dessas pessoas que começou a julgar. Que Nossa Senhora, perdeu totalmente a alegria da vida para poder querer ficar só com gato, sem família. Eu que nunca que vou ficar sem minha família e tal. Começou a ter esse tipo de julgamento. Aí eu comecei a observar, sabe? Se a pessoa para o tempo dela para poder julgar a forma que a outra está vivendo com os gatos dela, isso quer dizer, isso traz mais, sabe, características dessa pessoa, sabe? Por que incomoda tanto a outra viver sozinha com os gatos? Sabe? Por que te incomoda tanto? Será que não é porque você queria essa liberdade que ela tem? Sabe, será que não é porque em algum momento da sua vida você não quis viver um novo contexto? Então, a forma como os outros me julgam não falam sobre mim, falam sobre elas, sabe? Nós todos somos reflexo, o tempo todo nós refletimos o outro. Aquilo que vocês enxergam em mim é o que existe em vocês, né? Se você consegue ver coisas boas em mim, quer dizer que você está vendo as coisas boas que existem em você. Então, o tempo todo nós estamos refletindo uns aos outros. E ela, Alice, ela estava se sentindo tão incomodada com a vida da Enya, pode ser que em algum momento ela quis ter essa vida, ela quis ter essa paz de espírito que ela tem, né, de viver sozinha, não sentir falta da família, que às vezes também, por excesso de apego, a gente até passa a viver algumas situações que nem era o que a gente queria viver,
né? Mas a gente é tão apegado ali a contextos, a pessoas, enfim, que a gente acaba vivendo aquilo, né? E não é feliz vivendo aquilo. E aí vem o julgamento de outras pessoas que vivem algo diferente, né? Então, várias vezes a gente vai ver situações assim, sabe? Em vários contextos, até em filmes e novelas, a gente vê assim, né? Sei lá, tem uma personagem principal ali que vive a vida de forma livre, espontânea, sem, né, prestar conta de nada para ninguém. Aí vai ter algumas mulheres, alguns homens lá na história que vai julgar ela, porque a fulana vive desse jeito, solta, tal. Porque fulana faz isso da vida dela, porque não sei o quê. E muitas vezes, na verdade, aquelas pessoas ali na história, em algum momento da história, se mostra que, na verdade, elas queriam ter aquela liberdade que a fulana tinha, né? Que é a principal ali do filme, da novela e tal. Então, várias vezes a gente vai ver isso acontecendo, né? Então, vamos voltar. Problemas no joelho. E assim, aqui entra duas questões. Entra tanto joelhos como braços, tá? Como o nosso... Vou usar o braço para facilitar, né? Tem a divisão, e o joelho também tem, né? Então, o nosso braço, parte é passado e parte é futuro. Deixa eu só ver que eu sempre esqueço, eu sempre me atrapalho. Tá, o joelho. Das coxas, a parte de cima das coxas é o nosso passado. A parte das pernas é o nosso futuro, tá? E o joelho, ele é o equilíbrio entre esses dois, entre ambos, tá? Então, se você tá tendo algum problema nos joelhos, começa a observar o que é que tá atrapalhando você de seguir em frente. Porque o joelho que faz o movimento para frente, né? Assim, da parte de baixo da perna. Então, qual que é a parte ali no seu contexto? Não sei. Não sei, Sami. Eu não sei como te ajudar, que eu não sei sobre o futuro. Então, eu não tenho. Assim, eu sei que a gente deve viver um dia de cada vez, sem pensar no futuro, assim, né? Vivendo um dia de cada vez já faz a diferença, assim. A gente já consegue viver de uma forma mais tranquila. E tomando essas dicas aqui também ajuda, né? Então, se tá tendo algum problema no joelho, o que tá travando aí no meio disso tudo, né? Que não tá te deixando ver um futuro ou viver um futuro, enfim. Mas vamos lá. Isso em relação ao joelho. Aí, quando é no braço, tem o cotovelo, que é a parte de ligação entre passado e futuro, né? E aí tem que verificar também a questão de o cotovelo, como ele é passado e futuro, ele dita aquilo que a gente quer mudar, né? Você está querendo sair de um passado para um futuro, né? Então, se está tendo algum problema no cotovelo, vê também o lado, qual o lado do cotovelo que é, né? Quer dizer que tem algo atrapalhando você a mudar. Seja mudar de casa, seja mudar de carreira, ainda mais que é nos braços, né? Que está mais próximo ali de questões relacionadas ao trabalho. Ou seja, mudar de casa, de cidade, de carreira, enfim. Se for na mão ou no cotovelo esquerdo, né? Isso. É um homem. Qual é o homem que está te atrapalhando nessa mudança? Que está te travando ali de alguma forma? Se for no direito, é mulher. Então, isso também deve ser observado. Para facilitar, faz desse jeito. Aquilo que você está sentindo, joga lá no Google com o nome Cristina Caro na frente, que facilita para poder vir um entendimento. Mas tudo tem um porquê. Aí, a gente tem que sempre prestar atenção no que vai acontecendo com a gente, que sempre tem um motivo. Por exemplo, coisas relacionadas à mão são questões travadas em relação ao trabalho, ou às vezes é trabalho demais. Então, tipo, a pessoa ela está trabalhando muito, né? E às vezes acontece, o corpo da gente vai fazer isso. Por exemplo, o resfriado. Você está trabalhando muito, trabalhando, tal. E você nunca tira um dia de descanso, você não tem um tempo para você. Em algum momento você vai cair resfriado para te obrigar a parar e observar aquilo que você precisa observar na sua vida, ou para você descansar, para você mudar essa rotina. Então, nada acontece por acaso, até mesmo acidentes que acontecem com a gente,
também é para poder nos mostrar alguma coisa, para poder a gente mudar alguma coisa na gente, alguma coisa ser vista, né? Então, tudo tem um porquê. Boa noite! Ah, é bom te ver aqui de novo, Renan, já tem um tempinho. Que bom, chegou a tempo na live. A gente tava falando exatamente sobre trabalho agora, nem sei se você quer ouvir sobre trabalho uma hora dessa, né? Ai. Então tá, vamos dar continuidade. Então, teve algum problema na mão, né? Na sua mão, então tem a ver com questões relacionadas a trabalho. Ou que vocês estão tentando. Ai, que bom que você conseguiu, tá? Chegou na hora certa. Ou então alguma questão ali dentro do seu trabalho que tem alguém te empacando, né? Aí você vê, né? Se é do lado direito ou do lado esquerdo. Ou então é um excesso de trabalho que você está vivendo, que aí vem aquele problema ali para você dar uma parada mesmo, para observar, para ver onde que está o erro. Então, outro dia eu até observei isso, tinha uma pessoa que ela estava trabalhando muito, ela não estava tendo tempo nenhum para ela, naquele nível de exaustão mesmo. Aí ela sofreu um acidente, e ela acabou, assim, um acidente que parou ela totalmente, porque deu fratura tanto na... Ai, fugiu o nome do lugar. Mas é na... agora eu lembro. Mas deu uma fratura na mão dela, tá? E na região aqui da cintura. Ai, fugiu o nome dessa região. Mas foi fratura nesses dois locais. Então, ela ficou totalmente impossibilitada, tanto de andar como de trabalhar, né? Ela não tinha muita opção ali. E ela foi obrigada a passar por esse tipo de situação. Claro que se viu também para outra questão na vida dela, para ela resolver ali, que auxiliou nesse momento. Mas, além disso, para ela observar o excesso de trabalho que ela estava vivendo, como estava fazendo mal para ela. E aí ela teve esse tempo de repouso. E várias vezes vai acontecer assim, pode acontecer assim, a gente acabar sofrendo alguma situação para nos vermos obrigados a parar. Agora vamos mudar um pouquinho e depois eu volto de novo para cá, só para poder a gente observar, que pode acontecer também. Às vezes, o universo também utiliza essas questões no corpo para nos mostrar o que está rolando à nossa volta em questões de movimentações energéticas. Coisas acontecendo com a gente, tá? Eu vou entrar nisso antes que eu esqueça, depois eu volto de novo no outro assunto. Quando eu estava sofrendo, estava tendo ataques espirituais, enfim, eu não sabia muito bem ainda como proteger meu campo, as coisas eram um pouco... era novo, né? Novo entre aspas, assim, era tudo, né, acabado de começar ali a acontecer, eu não sabia muito bem como fazer. Eu comecei a ter algumas reações no corpo físico. Teve no corpo físico e na casa. Eu falo sobre isso também lá na linguagem do universo nos outros vídeos, que tem na playlist. Então, uma das coisas que aconteceu, eu peguei H1N3, tá? Na mesma época que começou um vazamento na minha casa. Então, vazamento de água é energia, né, indo embora, né? É a nossa energia do corpo, energia vital, enfim, indo embora, vazamentos na casa. Então, começou um vazamento na casa, aí na mesma época eu peguei H1N3, né? Então, tipo, fui forçada ali a parar, mas aí não foi um parar por uma questão de trabalho. Foi porque, ai, a vela vibrando ali, foi porque alguém estava tentando me fazer parar, né? Outra coisa que aconteceu, também relacionada a trabalho, eu acabei desenvolvendo um problema no punho direito. E a pessoa que queria me parar era uma mulher, então, que estava demandando coisas, fazendo coisas, enfim. E ela queria me parar também na minha parte financeira, então ela demandou isso para poder me parar ali de alguma forma. Então, pode acontecer, sabe? É uma forma do universo mostrar no nosso corpo coisas acontecendo. Então, observa. Você tá acontecendo algumas coisas na casa, aí você começa a adoecer, né? Ou outras pessoas na casa começam a adoecer. O que está acontecendo? Que doença é essa? Onde que está pegando? De que lado do corpo? O corpo da gente vai mostrando. Lado direito.
coisas relacionadas à mulher, lado esquerdo, coisas relacionadas a homem, quem poderia ser o homem ou a mulher que está te fazendo alguma coisa, entende? O corpo mostra. Outra questão, em relação, eu vou entrar nisso, depois eu volto. Em relação a cabelo. Queda de cabelo tem dois contextos. Tem o contexto que a Cristina Cairo mostra, né, que ela explica lá nos vídeos, nos estudos dela, que ela fala que queda de cabelo muito é porque existe uma grande dominância, um sagrado masculino muito forte, mais ou menos assim, homens ou mulheres, tá? Então, por isso que, normalmente, o homem, quando ele vai desenvolvendo, com o tempo, ele vai acabando desenvolvendo a calvície, pode prestar atenção, esse homem é um homem que domina muito, sabe? Não vou nem dizer que ele é um homem que tem o sagrado masculino muito forte, porque pode ser que esteja equilibrado ou não, mas é um homem que quer sempre estar no domínio das situações ali, ele quer tomar conta de tudo. Então, ele vai desenvolver essa calvície, tá? Em algum momento da vida dele. E como, na maioria das vezes, essa questão de sagrado masculino, dominância e tal, vem, né, na ancestralidade, aí se pensa que a calvície é algo genético. Na verdade, é algo ancestral, porque o filho aprendeu assim com o pai, o pai aprendeu com o avô, enfim, vai passando de pai em pai, né, de vida entre homens e homens da família. Tá, quando é na mulher que tem um excesso de queda de cabelo, aí é porque essa mulher está tomando frente na vida dela, dominando a vida dela, deixando com que o sagrado masculino toma muita frente, sabe, assim, e fica desequilibrado. Então, ela que quer dominar tudo, tanto na vida dela, como até na vida em torno ali. Então, ela não deixa que ninguém chegue para ajudar ou interfira ali de alguma forma. Mesmo que não seja de forma negativa, sabe? Não sendo de forma negativa, mas ela não deixa que ninguém se aproxime. Então, ela vai sofrer com queda de cabelo. Oi, boa noite, Eliane. Não é sobre tiragens de carta, tá? Eliane? Eliane, né? Não é sobre tiragens de carta a live. A gente tá conversando sobre questões relacionadas à espiritualidade, corpo físico, enfim, tá bom? Mas fica aí na live, pode ser que tenha respostas para você aqui também, tá? Para coisas que possam estar acontecendo na sua vida. Então, tá. Uma das questões é essa. Queda de cabelo é algum desequilíbrio, alguma coisa ali muito forte em relação ao sagrado masculino, a dominância da situação, não deixar com que o sagrado feminino, no caso da mulher, possa aparecer também, né? Fica só esse sagrado masculino muito forte. Agora, outra situação, que aí já não é relacionada a Cristina Cairo. O cabelo é a nossa conexão com o mundo superior. Tanto que ele está aqui em cima, né? Próximo do chakra coronário. Então, é a forma nossa de conseguir nos conectar com a espiritualidade. Por isso que as bruxas, assim, as mulheres de antigamente, chamadas de bruxa e tal, que elas dominavam, né, esse mundo da magia, mas também da espiritualidade, esoterismo e tudo mais, elas tinham sempre o cabelo comprido. Por quê? Porque era a forma delas de se conectar, né, de proteger e de se conectar com os mundos superiores. Elas até ensinam, né, até uma dica para as mulheres, vai para algum local onde você não conhece a energia, ou você sabe que é uma energia mais densa, trança o cabelo, que é uma forma de proteger seu campo ali de qualquer coisa que possa tentar se aproximar. Então, é a conexão nossa com a espiritualidade, com o superior e com o nosso sagrado feminino também, enfim. Gente, não é sobre tiragens de carta, tá? Tô vendo que tá chegando perguntas, e nem sobre adivinhação. A live é sobre comunicação do universo, utilizando nossos corpos, né, para passar as mensagens. Então tá. Nessa época que eu tive esse problema de saúde, né, que eu tive problema na mão, que começou a acontecer coisas na minha casa, meu cabelo disparou a cair. Caía muito. Então, de alguma forma, estavam tentando cortar a minha conexão com a espiritualidade, né? E uma forma do meu corpo físico mostrar isso foi com esse cabelo caindo de forma desesperada. Perdi muito cabelo na época, né? Então, olha só.
tudo é uma forma de comunicação. A gente não pode ignorar nada no nosso corpo, nadinha, nadinha. Qualquer coisa que aparece, qualquer coisinha menor que seja, é uma forma de comunicação. Outra forma também que a gente deve observar é que tudo está relacionado aos nossos chakras. Então, cada local que aparece alguma coisa, observa qual que é o chakra que está relacionado àquilo, né? Então, se a cabeça, que está próxima ali do chakra coronário, então, se tem algum desequilíbrio nesse chakra coronário, né? No meu caso tinha, né? Porque eles estavam cortando ali, estavam tentando cortar a minha conexão com o mundo espiritual, estavam tentando me parar ali naquele momento. Observa se algum problema intestinal, né? Qual que é o chakra que está próximo. Tenta buscar o equilíbrio desse chakra. Então, tudo tem um motivo, tudo que acontece na gente tem um porquê. E a gente deve buscar os entendimentos e fazer dessa forma. A Cristina Cairo é uma ótima forma de pesquisar também algumas situações. Tem outras que não vai ser ela, né? Mas se não for ela, o mundo espiritual vai te mostrar de alguma forma. Ele vai confirmar isso para você de algum jeito. Vamos voltar lá de onde parou, para não ficar perdido. Tá. Vamos ver onde que eu parei aqui. Tá. Então, o punho, né? As mãos, tá relacionado a questões de trabalho, né? Se tem alguém nos atrapalhando ou nos parando de alguma forma, ou é uma necessidade nossa mesmo de parar, tá? E outra coisa, gente, no punho, a Cristina Cairo, eu já vi, ela fala sobre isso também. Se caso você se sente de alguma forma não reconhecido, né, dentro de sua profissão, também pode vir a surgir problemas no punho, tá? Então, aí você observa de que lado que é. Por exemplo, se você está tendo um problema do lado direito, no punho, quem que pode estar ali, né, no seu convívio, que não reconhece aquilo que você está fazendo, o trabalho que você está desempenhando, a força que você tem, ou não reconhece aonde você pode chegar, né? Você sabe que você pode chegar além, você sabe o poder que você tem para fazer as coisas, mas tem alguém, nesse exemplo, né, do lado direito, alguém do sexo feminino que está te travando, né? Que tá te fazendo questionar ou te causando raiva, e normalmente se for inflamação aí que é raiva mesmo, né, do lado do punho. Então, o que está causando essa inflamação, que essa raiva? Alguém que está tentando ali te travar, né, não te deixar se desenvolver como você realmente é, ser como você realmente é, tá de alguma forma te podando. Observa isso. O nariz é muito interessante, isso eu fiquei sabendo não há muito tempo. O nariz está relacionado a questões com o ego, tá? Então, problemas relacionados ao ego vai se manifestar no nariz. Então, aquelas pessoas que têm rinite ou sinusite, não é à toa, né? Tudo tem um porquê, tem pessoas que tratam isso a vida inteira, né? E nunca resolve. No caso da sinusite, é uma pessoa que se sente sufocada, tá? Ou invadida. Então, ela tem uma congestão ali, e chega a ser podemos dizer, congestão mental também, né? Porque é no nariz, mas assim, algo que está atormentando a vida dela. Aí ela vai ter esse nariz entupido ali, ela vai ter essa congestão acontecendo. Quando é rinite é um incômodo no nariz, né? É aquele problema, assim, às vezes a pessoa tem ataque de espirros, enfim. Então, rinite é alguém que não consegue ser ela mesma. Ela se sente travada também de alguma forma, porque em algum momento ela foi podada, em algum momento ela foi cortada na vida dela, né? Aí a gente até pode unir pontos. Pensa, se a pessoa tem problema no nariz e, né, alguma rinite, ainda tem mais algum problema no punho, aí que confirma que é isso mesmo, né? Aí que a gente vê que o problema é esse. Ai, gente, aqui tá um calor, eu já tô até me abanando aqui com papel. Aí, onde vocês estão, tá quente também. Aqui começou o calor agora. E é engraçado, porque é calor nesse horário, mas de manhã é frio. Tá, vamos dar continuidade. Só para poder quebrar um pouco o clima, né? Vamos ver o que mais.
Então, isso, sabe? A pessoa tá tendo muita crise relacionada ao nariz, ela quer ser ela não aguenta mais viver aquilo, tá naquele ambiente com aquelas pessoas que não reconhecem quem ela realmente é, e ela quer sair daquilo, né? Ela quer ser ela quer ser liberta. Aí ela vai disparar a ter, né, esse problema assim no nariz. Ela, enquanto ela não sair daquele ambiente, ela vai continuar tendo problema no nariz. Mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Aí, dentro da questão do pé, né, do dedinho, processo, às vezes a gente, mesmo depois de ser adulto, né, crescer, a gente às vezes dá umas birrinhas, né, a gente tem alguns comportamentos que parecem birra de criança. Então, se a gente tem esse comportamento, seja esse comportamento falado ou não, né, colocado para fora ou não, ou só um pensamento interno, também pode vir esses machucados ali nos dedinhos dos pés. Tá, pode vir derivado desse tipo de comportamento também. Então, tudo que tem a ver com infantilidade está relacionado. Outra questão com os dentes, eu não vou lembrar tudo, porque é muita informação, mas tudo que tem a ver com a parte de cima, né, da dentição na parte de cima, está relacionada à parte paterna, tá? Ancestralidade, tudo mais paterno, e a parte de baixo é a materna. Tá? Então, ancestralidade materna e tudo mais. Aí, qualquer problema que acontece está relacionado com isso. Deixa eu ver se eu... Acho que eu falei tudo. Acredito que sim. A gente conseguiu falar tudo. Então, se tiver alguma pergunta, alguma parte aí que tá rolando alguma coisa, podem fazer também, pode trazer, tá bom? Então, tudo tem um porquê, né? Assim como foi descrito antes. Machucado, gente, um detalhe que eu esqueci de falar, né? Então, tá tendo machucados, principalmente ali no... vou usar o exemplo do dedo anelar, né? Você machucou o dedo anelar. Aí, vou usar meu exemplo, porque é mais fácil, né? Sou mulher aqui, né? Vou usar meu exemplo, mas aí mudem para a vida de vocês. Então, você machucou o dedo anelar da mão direita. E você tem um relacionamento com alguém. Então, quer dizer que tem alguém, né, que tá tentando atrapalhar esse seu relacionamento aí. Você fere ali a mão, né, no dedo anelar da mão direita, alguém do sexo feminino que está, de alguma forma, tentando atrapalhar esse relacionamento. Né? Então, pode vir um machucado nessa região. Sabe, tudo tem um porquê, nada é por acaso, tudo a gente pode observar, tudo a gente deve verificar aonde que está tendo problema, o que está sendo mostrado para a gente, que nada é simplesmente por acaso. Eu acho que já está dando 1 hora aqui de live, já está pedindo... Deixa eu só colocar aqui o negócio na tela. Mas também a gente já tá acabando, já foi falado tudo. Se tiver alguma pergunta, esse é o momento, alguma pergunta é esse momento, né, de fazer. E assim, a live vai ficar salva lá no canal do YouTube, tá? Vai ter também os outros vídeos com as outras linguagens do universo existentes também, lá. E assim, a gente deve observar muito o que está acontecendo nesse momento, porque tudo tá vindo como resposta, tá vindo como confirmações de coisa, então não tem, sabe, nada tá sendo por acaso. Eu sei que sempre fala essa frase, né, nas lives aqui, nos vídeos, sempre tem essa frase, né, nada que acontece é por acaso, nada é sem motivo, mas é porque é isso mesmo, sabe, tudo que acontece com a gente, até mesmo, assim, a forma que o nosso corpo vai se mostrar tem a ver com as situações que a gente está vivendo. Por exemplo, pessoas que, apesar, às vezes, tem uma idade, mas não aparenta ter a idade que tem, aparenta ser mais jovem, tem a ver com a forma que ela está vivendo a vida, né? Com a forma que ela vê o mundo à sua volta.
reflete também no seu corpo físico. Pessoas que são muito pesadas, pesadas que eu falo assim de densidade, que sempre está com um pensamento muito negativo, então elas acabam envelhecendo mais rápido, elas acabam vendo as coisas à sua volta de uma forma mais pesada, isso pesa também no corpo delas, então vai ser pessoas que vai sentir o peso do tempo de uma forma mais severa, digamos, né? E a pessoa que ela passa a viver de uma forma mais livre, mais espontânea, mais tranquila, sem tanto julgamento, sem tanto ver, né? Pegar só o pior das situações de uma forma mais alegre, mais que nem o olhar das crianças, ela vai ser uma pessoa mais jovem por mais tempo também, ela vai conseguir trazer isso para a vida dela. Então, tudo que acontece com a gente em nossa vida, em nossos corpos, tem um porquê, vem de alguma coisa, e a gente deve observar que é um jeito, né, do universo nos mostrar algo. E só mais uma coisa que eles pediram para falar é em relação a coração, né? A pessoa que tem ou já teve algum problema no coração, qual que são as mágoas que devem ser observadas, sabe? Problemas no coração está relacionado ao chakra cardíaco. E chakra cardíaco, emoção, né? Coisas que a gente viveu em nossa vida. Então, o que aconteceu em algum momento aí na sua vida que te trouxe uma mágoa, te trouxe essa sensação assim, né, densa, e você continua carregando isso, está carregando tanto que já está dando problema no coração, né? Então, enfim, mais um exemplo. Mais um dos vários exemplos. É isso, vou encerrar aqui essa live. Muito obrigado por todo mundo que passou, por quem ficou até o finalzinho aqui. Muito obrigado pela companhia, pela interação, pelas curtidas. Até a próxima live. Essa aqui vai ficar salva lá no canal, logo mais a gente disponibiliza lá. E até o próximo vídeo, ou aqui, né, no TikTok, ou a próxima live aqui no TikTok, que é o próximo vídeo lá no canal. Até. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau.